Então vamos lá. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, 29. Vamos colocar, pedir Braga para colocar aqui também para a gente. Mateus 24, versículo 29. Hoje é a terceira parte desta série de mensagens sobre a volta de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, desta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornaram tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. 36. Porém daquele dia e hora ninguém, vamos lá? Porém daquele dia e hora ninguém, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando os dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando dois moendo no moinho, será levada uma e deixará a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o Filho do Senhor, vírus o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis, pois, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça por um instante. Senhor, fale conosco nesta manhã. Esta é a hora da palavra ser ministrada, uma palavra direta aos nossos corações. Nos dê o entendimento desse texto, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Ótimo. Glória a Deus. É esse quadro aqui que eu tenho trabalhado nesses 3 encontros. Onde estão aprendendo? Diga amém. Amém. Eu recebi algumas perguntas essa semana, pessoas aqui da igreja com dúvidas, e a intenção é essa, é esclarecer dúvidas. E se você tiver alguma dúvida assim que eu acabar o culto, você pode me escrever, eu te respondo com todo carinho. Se não responder hoje, eu respondo essa semana. Está aqui, é esse quadro que nós estamos trabalhando. E eu trabalhei esse quadro com vocês nos 2 cultos anteriores, dividindo por etapas. E eu estava somando, são 11 etapas, são 11 degraus, 11 momentos, 11 recortes que nós estamos trabalhando. E dentro desses 11 recortes, nós temos alguns conceitos. Aumente um pouquinho, Agatha, o meu microfone, por favor. Nós temos alguns conceitos que eles aparecem. E alguns conceitos que ele vai se divergir nas suas interpretações teológicas. Então, nesses 11 passos, essas 11 etapas, pelo menos 10 dessas etapas, de 11, pelo menos 10, não existe divergência. Não existe.
Uma coisa que não existe divergência entre nós cristãos é que a alma é uma substância imortal. Nossa alma não morre. Quem está entendendo, diga amém. O católico acredita nisso. O evangélico acredita nisso. Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, meso-tribulacionista, todo mundo acredita nisso. Todos acreditam que Jesus voltará. É claro que existem grupos que questionam, né? Existe um grupo, uma teologia mais liberal, mais contemporânea inclusive, que diz que a volta de Jesus é uma utopia. Isso aqui é utópico. Mas não dá tempo de eu explicar melhor sobre isso. Mas existem sim pessoas que vão divergir nisso. Mas grande parte, 90%, 90 e tantos por cento, acreditam que Jesus voltará. Acreditam no que nós chamamos de juízo. Acreditam no juízo. Acreditam no Deus que salva, mas acreditam num Deus que julgará. Quem está entendendo, diga amém. Então, quanto a esses conceitos, não existe divergência. A divergência ela acontece quando a gente começa a falar quando essas etapas acontecerão. Se é antes ou se é depois, daí vai acontecer algumas divergências. Mas também nós não precisamos nos apegar tanto a isso. Tanto a isso. Então, só recapitulando um pouquinho, antes de eu entrar no meu tema de hoje, nós estamos vivendo o que nós chamamos de era atual. E nesse recorte chamado era atual, o que nós vamos enxergar? O que nós vamos ver nesse cenário, nesse quadro escatológico? Nós vamos ver os sinais. O que é para a nossa geração? Os sinais e talvez o arrebatamento da igreja. Quando nós falamos do arrebatamento da igreja, é importante falar que o apóstolo Paulo acreditava que eles daquela geração seriam a geração que iriam ver o arrebatamento da igreja. É tão fato isso que teve um momento que Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: e nós que ficarmos vivos, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ou seja, a crença de Paulo é que esses fatos aconteceriam naquela ocasião. A doutrina católica, ela acredita naquilo que nós chamamos na teologia de preterismo. O que seria isso? Eles acreditam que esse cenário aqui de Mateus 24 já aconteceu. Já aconteceu. Aconteceu quando? Anos 70 depois de Cristo. Quando o templo foi destruído. Quando o templo foi destruído e houve uma grande perseguição aos judeus. Então, para eles, acredito que esses fatos aqui, eles já aconteceram. E que nós já estamos vivendo o período do milênio. Mas é um erro falar que nós estamos no milênio, porque o milênio são quantos anos? 1000 anos. Se isso aconteceu em 70 depois de Cristo, esse milênio está durando 2000 anos, está errado. A conta não fecha. Queridos, o que nós vamos ver? Esse cenário aqui primeiro, sinais. E sobre os sinais eu já comentei com vocês no primeiro dia 9, eu comentei. Esses sinais, nós estamos vendo eles. E se você começar a perceber no seu dia a dia, se você começar a acompanhar os noticiários, se você começar a perceber os fatos que a Bíblia narra sobre os sinais, nós vamos perceber que todos eles estão acontecendo e estão acontecendo com uma evidência maior. Jesus falou, preste atenção, e ele falou de 3 cenários para nós prestarmos atenção. Primeiro, preste atenção na sociedade. A sociedade vai mostrar que Jesus está voltando. Amor de muitos esfriando, guerras, rumores de guerras, filho contra pai, pai contra filho. Nós já estamos vendo isso, sim ou não? Sim, então nós já estamos vivendo os finais dos tempos. Jesus falou, olhe para a sociedade, mas olhe também para a natureza. A natureza vai mostrar que Jesus está voltando. E é fato. A Bíblia fala de desequilíbrio na natureza. A Bíblia fala sobre o aquecimento maior do sol na terra. A Bíblia fala sobre terremoto, sobre maremoto. E esses sinais nós já estamos vendo. O avanço científico nós já estamos vendo.
Então, esses sinais, percebe que nós estamos vendo. E em terceiro lugar, Jesus falou, percebe a igreja. A igreja vai ser um termômetro para vocês observarem. A igreja dos últimos tempos, ela vai ser uma igreja cheia de falsos profetas. Quem está entendendo, diga amém. De falsos ensinos, de pouca Bíblia, muita falação, muita palavra, mas pouca Bíblia. A igreja dos últimos tempos, ela vai ser uma igreja marcada por apostasia, deixando os verdadeiros princípios e se curvando a princípios humanos. E nós já estamos vivendo este cenário. Ou seja, o que falta? Não falta mais nada. Então, se nós acreditamos no que a Bíblia fala, lá em Daniel capítulo 7, em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21, se nós acreditamos de fato naquilo que a Bíblia narra nesses textos, lá em Marcos capítulo 13, nós precisamos entender que todos esses sinais que o próprio Jesus proferiu, todos eles já se cumpriram e estão cumprindo uma evidência cada dia maior. E isso significa que a volta de Jesus, ela está mais próxima do que em todo momento na história da humanidade. Posso ver amém, queridos? Então esse primeiro quadro já está fechando. Daniel vai falar sobre a 70ª semana. Nós já estamos chegando na última semana. Então nós temos esse primeiro momento, e acontece a primeira divergência aqui nossa. Porque depois desses momentos dos sinais, nós acreditamos que a igreja será arrebatada. Arrebatamento da igreja. O que falta para a nossa geração? A igreja ser arrebatada. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, se Jesus arrebatar a igreja agora, Jesus falou, ninguém sabe o dia nem a hora, então eu não estou dizendo que vai ser agora, supondo que é agora. O que acontece? Primeiro, o desaparecimento dos cristãos verdadeiros. Se Jesus voltar daqui a meia hora, aqueles que estão em Cristo, aqueles que fazem parte do corpo místico chamado igreja, serão arrebatados. Esse arrebatamento, esse vai ser um rapto, vai ser um desaparecimento. Esse corpo desaparece, a roupa cai e o corpo desaparece. Então a primeira coisa que vai acontecer quando Jesus arrebatar a igreja, essas pessoas piedosas que servem a Deus, elas serão arrancadas da terra, num abrir e fechar de olhos. Eu li aqui, 2 numa cama, 2 dormindo lá, um vai ser levado, 2 trabalhando, está lá você e o seu amigo ou sua amiga de trabalho, um vai, o outro fica. Quem está entendendo, diga amém. Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Cadê o fulano de tal? Sumiu, Jesus levou. Segunda coisa que vai acontecer, a primeira ressurreição. A Bíblia fala de 2 ressurreições. A primeira ressurreição, ela acontece no ato do arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada e quem ressuscita? Todos que morreram desde a fundação do mundo, morreram em Deus, morreram em Cristo. Quem entendeu, diga amém. Quando a igreja é arrebatada para se encontrar com Jesus nos ares, esses mortos também ressuscitam. Todos os mortos? Não, apenas os que morreram com Cristo. E todos nós nos encontraremos com Cristo nos ares. Posso ouvir glória a Deus? E o que acontece, pastor, nesse momento maravilhoso? Nós vamos participar do que a Bíblia chama bodas do Cordeiro. Nós vamos participar daquilo que a Bíblia chama de julgamento dos santos. Nós seremos julgados. Diga para o seu irmão do lado, nós seremos julgados. Arrebatamento, bodas, julgamento dos santos. Repita comigo: arrebatamento, bodas, julgamento dos santos. Esse julgamento, vamos supor que eu fui salvo, o pastor Preto foi salvo, a Jennifer foi salva. Nós estaremos perante Cristo para ser julgados. O que vai ser julgado? O que Jesus vai falar ali para a gente? Sobre as nossas obras, o que nós fizemos.
Não é julgamento, você vai para o inferno. Não, julgamento dos santos. Isso se chama galardão. Nós receberemos o nosso galardão. Lembra? Aquele recebeu 5, trabalhou, produziu mais 5. Outro recebeu apenas 1, escondeu. Ou seja, as nossas obras serão julgadas. Deixa eu ver, Cleiton, o que você fez. Está aqui, cadê suas obras? Cadê sua mão? Vai mostrar a mão das obras. Isso que você fez aqui, você fez por obrigação. Isso aqui não é válido. Isso daqui você fez com amor. Isso daqui é válido. Isso daqui você fez porque você estava numa rotina. Isso daqui não. Isso aqui você fez com paixão. Isso aqui é válido. Quem entendeu? Diga amém. As nossas obras serão queimadas. A Bíblia fala que as nossas obras, elas podem ser ouro, prata, pedras preciosas, ou elas podem ser madeira, feno, palha. Se as nossas obras forem de madeira, feno, de palha, quando elas passarem no fogo, elas são consumidas. Se as nossas obras são feitas com amor, e elas são como ouro, como um metal nobre, como ouro, a prata, essas obras vão permanecer. Então todos esses serão salvos. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Pronto, subimos, julgamento, bodas, nos assentaremos na mesa com Cristo. E aqui na terra? Aqui na terra, os mortos que morreram sem Cristo continuam mortos. Aqui na terra continua, para se iniciar aqui, 7 anos de tribulação. Segundo quadro, 7 anos, onde tem o círculo ali. 7 anos de tribulação, divididos no meio. 3 anos e meio, 3 anos e meio. O que acontece aqui na terra, pastor? Apocalipse vai mostrar um cenário catastrófico. Apocalipse vai mostrar pestes, doenças. Apocalipse vai mostrar que as taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra, que as trombetas da ira de Deus serão derramadas sobre a terra, que os selos da ira de Deus serão abertos na terra. Ou seja, a terra será julgada. A terra passará pelo juízo, pelo castigo, pela ira de Deus. A ira de Deus será derramada sobre a terra. Aqui na terra nós teremos um cenário catastrófico. Daí vem as perguntas, né? Pastor, nesses 7 anos, e aí? Marca da besta? Sim, verdadeiro. Procede. Nesses 7 anos, pastor, vai ter gente se convertendo? Vai. Inclusive os judeus. Me perguntaram sobre os 144 mil, né? E eu acho que não ficou tão claro. 144 mil representam os judeus que vão se converter. Quem entendeu, diga amém. É um número simbólico. 12 mil de cada tribo. Só que lá em Israel não existe mais as tribos. Lá em Israel não tem a tribo de Naftali, a tribo de Gad, a tribo de Judá. Não tem. Israel é um país moderno como o nosso país é. Isso é espiritual. 12 mil de cada tribo. Dá 144 mil. Nesse período, judeus vão se converter. Todos não, mas muitos vão se converter. Aqueles crentes